Boa tarde, turminha. Como é que estão? Espero que tenham feito a atividade e antes de fazer a correção, vamos dar só uma revisada, certo? Estudamos ontem sobre variações linguísticas. Vocês assistiram ao vídeo da professora Jéssica, um vídeo muito bom, bem legal, explicando sobre os diferentes tipos de variação linguística. Vou deixar esse quadrozinho aqui no grupo para que vocês possam depois anotar, revisar e ficar salvo, certo? Vamos só revisar o que é variações linguísticas. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua. Lembra que a professora Jéssica falou, né, que dependendo do contexto histórico, a língua muda, a forma de falar muda. Antigamente se falava de uma forma, hoje fala de outra forma. Dependendo do contexto social da pessoa, da classe social da pessoa, a forma de falar também vai mudar. Dependendo da situação, numa situação formal, eu falo com uma pessoa, por exemplo, o presidente, eu falo uma linguagem formal. Se eu falo com meu colega, eu já uso uma linguagem informal. E também tem a questão da geográfica, da região. Vamos ter o que? O regionalismo, os sotaques. Em uma região do Brasil fala de uma forma, em outra região fala de outra forma, certo? Então, o que é variação linguística? As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Então, ela se constrói, ela se reinventa, ela muda a cada dia. Dessas reinvenções surgem as variações, que é o que a gente aprendeu, que envolve diversos aspectos históricos, sociais, que eu citei agora, culturais, geográficos, entre outros. No Brasil é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional, certo? Então, aqui eu tenho as variações históricas, que ocorrem com o desenvolvimento da história, certo? Vai evoluindo. Social, como eu havia explicado, situacional, que seria também o quê? As gírias. Quando eu uso uma gíria numa situação informal, certo? Quando eu estou numa situação formal, eu falo numa linguagem mais culta, certo? E geográfica, que é de acordo com a região. Até aqui entendido, pessoal? Tendo essa revisão, passamos agora para a nossa correção, que foi a atividade de ontem. E aqui a gente já tem um exemplo de variação histórica, né? Tem um quadrinho aqui. Considerando a variação histórica, elabore um terceiro quadrinho, para o texto, adequando a linguagem para 2021, a linguagem que usamos hoje, certo? Evolução da língua. Essa foi em 1940. Olha como era a linguagem, como era legal. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. Isso aí é a menininha falando, né? Em 1980, posso te falar uma coisa? Acho você linda. Para, meu irmão está olhando. E agora, qual foi a linguagem que vocês usaram para 2021, né? Eu vi as respostas de vocês, teve respostas muito legais, né? Teve gente que falou assim: gata, posso te falar uma coisa? Você é linda, você é linda. E ela, para, abusado, sai. Mano também, né? Meu mano tá olhando. Para, meu mano tá olhando. Então já é uma mudança de linguagem, né? Hoje a gente usa muito gata, mano, e aí também depende do contexto que ele está usando, né? Às vezes usa as gírias, mas tem situações que, mesmo em 2021, eu tenho que usar uma linguagem formal. Então, essa questão aí vai ficar bem pessoal, a forma como você colocou, certo? Deixa eu tirar aqui. A forma como você colocou é aceitável, certo? Deixa eu tirar essa tirinha aqui. Vamos para a segunda questão. A música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, traz a variação linguística do sertanejo que sofre com a seca. Para melhor descrever esta realidade, utiliza a linguagem informal. Lembrando que a gente não pode aceitar essa linguagem como errada, certo? Isso vai depender de quê? Do contexto da região, do contexto situacional, em que situação está se falando assim, certo? Após a leitura desta canção, retire as palavras em destaque e as reescreva de acordo com a linguagem formal. A gente está mudando
mas não podemos considerar como errada, certo? Dependendo do contexto e da situação. E aí a música é Asa Branca de Luiz Gonzaga. Desculpe. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Entorcei, eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe de muitas léguas, numa triste solidão. Essa é a texto original e aqui eu copiei da forma que faríamos mudando para a linguagem formal, certo? Então, só essas palavras em negrito que eu mudei e vocês também, e vamos só fazer a correção. E aí fica Asa Branca, Luiz Gonzaga. Lembrando de acompanhar, ver se ficou alguma coisa diferente, dá uma pausa e vai anotando no caderno, certo? Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha. Lembra que estava fornalha? Nem um pé de plantação, estava plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão. Certo? Então está aí a resposta da questão 2. Qualquer coisa vão dando uma pausinha. Estou voltando aqui para vocês acompanharem. Olhei, perguntei, fornalha, plantação, até então. Certo? Questão 3. Observe a imagem abaixo retirada do Facebook e responda as perguntas a seguir. Tem um textozinho aqui. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Como é hora de amar, veja que o amar aqui botou diferente, nós ama. Como é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Olha a forma que ele escreveu Facebook. E veja também a imagem. É interessante que vocês analisem a imagem. Com certeza ele é uma pessoa que não teve, pela imagem, oportunidades de estudo. Qual é a suposição que vocês podem fazer? Tem uma questão que vocês vão poder supor isso, certo? Ele vive da roça, ou seja, tem gente hoje, é mais fácil ser da roça e estudar, mas antigamente já era mais difícil, não tinha essa oportunidade de estudo, certo? Hoje, ainda mesmo sendo difícil, ainda é mais fácil, dá para estudar, tem essa facilidade. Questão A. Que variedade linguística o personagem da imagem acima usou para se expressar? Linguagem culta ou coloquial? Foi uma linguagem coloquial, ou seja, informal, certo? Não é aquela linguagem culta, elaborada, é uma linguagem informal ou coloquial. Questão B. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 motivos que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Seria o fator regional, certo? Onde ele vive, onde ele mora. Provavelmente ele mora numa roça, num sítio. E fator escolar, talvez ele não teve uma oportunidade de estudo, certo? Esse é um dos exemplos, mas pode ter outros, certo? Como eu falei, antigamente, eu estou me colocando como antigamente, as oportunidades de estudo era mais difícil. Hoje, em qualquer região, se torna mais fácil, né? Então, ele podia estar falando assim pelo fator da região onde ele mora e pelo fator escolar. Talvez ele não teve como estudar, como aperfeiçoar, certo? A língua. Letra C. Esse jeito como o personagem falou, dá para o ouvinte leitor compreender por quê? Sim, dá para entender, né? A gente, mesmo vendo essas diferenças, a gente entende. Porque reconhecemos pelo som familiar e aproximando com a forma adequada segundo as gramáticas. A gente, pelo som, dá para perceber como o que ele está falando, né? Olha, Facebook, mesmo escrevendo da forma errada, a gente dá para entender pelo som familiar. Então, vocês
Vejam se responderam assim ou pelo menos parecido, né? Sim, porque reconhecemos pelo som familiar. E por último, letra D, essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? Por quê? Ela é considerada adequada, lembra que eu falei? De acordo com o contexto social, geográfico, escolar, etário do falante. Por exemplo, se fosse o presidente da República, isso é um exemplo que eu estou dando, falando assim, a gente consideraria o quê? Errado. Mas considerando o contexto social da pessoa, o contexto geográfico, onde ele foi criado, o contexto escolar, que ele não teve uma condição de estudo, então a gente não considera errado, a gente considera adequado. Bem, pessoal, é essa hoje a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido e vamos continuar com a atividade.